todos, tá? Estimo aí que estejam bem, com saúde. A ideia da gente trazer um pouquinho para vocês sobre psicofarmacologia, né? Vem ao encontro do que a gente acredita que é uma necessidade para os meninos do 8º, né? Que é um aperfeiçoamento para os meninos do 9º, né? E que é um relembrar para os meninos do 12º, né? Que está agora aí já em fase de, como diz os marinheiros, né? De descer do navio. Né? Na Marinha fala muito isso. E então a ideia é a gente trazer para vocês um pouquinho sobre o estudo da psicofarmacologia, né? Entendendo a necessidade hoje do tratamento, né, do manejo psicofarmacológico nos pacientes de um modo geral, né, nos pacientes psiquiátricos de um modo geral. Então nós vamos falar hoje sobre antipsicóticos, o Lucas é meu monitor, né, ele está no 12º período, e a gente tinha algumas propostas de trabalho, mas ele vai, trabalho que eu digo no sentido de a gente fazer alguma coisa diferente, ele vai estar fazendo o eletivo fora, então a gente pensou nessa estratégia. Então a gente vai inicialmente falar sobre hoje antipsicótico, depois a gente quer falar sobre antidepressivos, depois sobre benzodiazepínicos, né? E depois a gente vai entrar em alguns temas lá na frente, que eu digo, né, futuramente, sobre internação psiquiátrica, né, sobre transtornos depressivos na gravidez. Então, coisas que a gente acha, que a gente julga que é importante para quem está se formando, principalmente, né? Que vai ali, com toda certeza, acredito que agregar um pouco mais de conhecimento. Tá bom? Então, Lucas, eu vou deixar minha tela fechada, vou deixar contigo, tá? Tá bom. A gente pode, Lucas, ou a gente pode deixar para o final, gente, para as dúvidas, né? Eu acho que a gente melhor. pode deixar para o final, porque a ideia é a gente acabar 18h30, a gente não passar disso, tá, gente? A gente sabe que todo mundo tem compromisso. E então o Lucas vai fazer a apresentação. Quem tiver alguma dúvida, anote no papelzinho e tal, e depois a gente abre aí 15 minutinhos, tá bom? Então, Lucas, está contigo aí, boa sorte. Eu vou estar aqui ao seu lado, né? Qualquer coisa aí, dá um grito aí que eu estou aqui justamente para poder contribuir e auxiliar no que for preciso, tá bom? Perfeito. Tá bom, professor. Tá, sucesso aí. Obrigadão. Olá, gente, boa tarde. Sou o Lucas. Como o Dantas já falou, eu sou monitor aqui de psiquiatria e hoje a gente vai falar um pouco sobre a psicofarmacologia. E o primeiro tema que a gente vai trazer será sobre os antipsicóticos. Tá bom? Então... Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Agora apareceu. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Estão vendo? Sim. Então vamos começar lá. Primeiro eu queria começar falando sobre o que são as psicoses. Né? As psicoses, elas vão incluir anormalidades em 5 domínios, né? Que são os delírios, alucinações, pensamento e discurso desorganizado, comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, e os sintomas negativos, né? Que são os sintomas depressivos, que a gente pode ver nas psicoses, embaltamento afetivo, e entre outros, né? E lembrando que esses 4 primeiros, né, de delírio, alucinação, pensamento e discurso desorganizado e comportamento motor grosseiramente desorganizado, a gente fala que são sintomas positivos. Né? Entrando um pouco agora na fisiopatologia das psicoses, a gente tem que lembrar da hipótese da dopamina, né? Que a esquizofrenia e as psicoses seriam resultado de uma disfunção desse sistema. Né? Então, aqui a gente pode citar
as principais vias dopaminérgicas, que a gente pode ver nessa figura aqui ao lado. Então, vamos lá. Essa em verde aqui é a via mesolímbica. Ela sai aqui da área tegmentar ventral, aqui no tronco cerebral, e vai até o sistema límbico. A gente pode falar também da via mesocortical, que está aqui em vermelho. Ela vai sair também da área tegmentar ventral, aqui no tronco cerebral, e vai até o córtex. Essas são as duas principais vias disfuncionais na esquizofrenia. Temos que falar também da via túmero-infundibular, que é essa em azul, e da via nigroesteatral, que é essa aqui em preto. E para a gente relembrar também dos receptores da dopamina, né? A gente tem duas famílias de receptores, AD1 e AD2. AD1 vai incluir os receptores D1 a D5, e eles serão receptores excitatórios, e a família D2, que inclui o D2, os receptores D2, D3 e D4, e serão receptores inibitórios. Então, aqui a gente pode ver aqui, né, como eu já tinha falado, da via mesolímbica, ela vai ser uma via que é estimuladora, tá? E vai ter muita concentração de receptores da família D2. Oi? Oi? Não, desculpa. Tá bom. E a disfunção aqui da via mesolímbica, ela vai ser responsável pelos sintomas positivos. E na esquizofrenia e nas psicoses, essa via vai estar em hiperfunção. Aí a gente também pode falar da via mesocortical, que ela, né, como eu já disse, vai ligar a área tegmentar ventral ao córtex frontal, vai ser uma via excitatória e vai ter uma grande concentração aqui de receptores D1, mas também tem uma certa quantidade de receptores D2, só que em menor quantidade. A disfunção nessa via aqui, ela vai ser responsável pelos sintomas negativos das psicoses. Né? E as outras vias dopaminérgicas, que são a via túmero-infundibular, que a dopamina ali vai ser responsável por inibir a liberação da prolactina. Ou seja, se tiver muita dopamina ali, a prolactina não vai ser liberada. Se tiver uma redução de dopamina ali, vai ter mais liberação de prolactina. E a via nigroesteatral, ela vai ter uma função de regular o movimento. Então, a pessoa vai ter um movimento e a via nigroesteatral, ela meio que vai refinar aquele movimento. Né? E a gente tem que lembrar também que se essa via estiver desregulada, a gente pode ter alguns sintomas extrapiramidais. Então, vamos entrar aqui agora nos antipsicóticos. E para a gente falar de antipsicótico, a gente tem que fazer uma divisão. Lembrar dos antipsicóticos típicos e os atípicos. Então, vamos pensar. O que é que faz um antipsicótico ser típico ou de primeira geração? São os fármacos que vão antagonizar os receptores D2, especialmente na via mesolímbica. Então, quando a antagonização dessa via, da via mesolímbica, a pessoa tende a ter uma redução dos sintomas positivos, né? Então, deixa de ter, reduz os sintomas de delírio, de alucinações, de pensamento desorganizado. E, entrando agora um pouco nos efeitos colaterais dos antipsicóticos, a gente tem que pensar da seguinte forma. Existem duas formas de um antipsicótico gerar os efeitos colaterais. O primeiro motivo vai ser por antagonizar os receptores de D2 em outras vias dopaminérgicas, que não seja a via mesolímbica. Então, naquelas outras três, na via mesocortical, na via nigroesteatral ou na via túbero-infundibular. Ou então, vai ser por a molécula do fármaco se ligar
a outros tipos de receptores, o D2. Tá bom? Então, assim, quando esse antipsicótico de primeira geração antagoniza os receptores D2 na via nigroestriatal, a pessoa vai tender a ter um distúrbio do movimento, né? Vai ter aqueles sintomas, efeitos extrapiramidais, e pode até chegar em um quadro de discinesia tardia. Se o fármaco de primeira geração, o antipsicótico de primeira geração, antagonizar os receptores D2 na via túbero-infundibular, vai promover a liberação de prolactina. E com a secreção aumentada de prolactina, a pessoa pode apresentar galactorreia, a ginecomastia, né, principalmente em homens, a menorreia, e em mulheres que já estão na menopausa, pode acelerar a desmineralização dos ossos. Então, o que a gente pode ver nessa figura é quando a via túbero-infundibular, os receptores D2 são antagonizados, a pessoa tende a ter uma secreção de prolactina. Lembra que, apesar da via mesocortical ter uma concentração muito alta de D1, de receptores da família D1, há também uma baixa densidade aqui de receptores D2. Então, quando há um antagonismo dos receptores D2 nessa via mesocortical, a pessoa pode ter um agravamento dos sintomas negativos, né? Então, a pessoa pode tender a piorar os sintomas de depressão, a piorar os sintomas de embotamento afetivo. E o outro motivo dos antipsicóticos de primeira geração terem efeitos colaterais é por se ligarem a outros receptores. E a gente tem que lembrar dos receptores de M1, né, os muscarínicos, H1, os histamínicos, e o alfa-1. Então, vamos entender. Quando um antipsicótico antagoniza ali os receptores M1, a pessoa vai tender a ter efeitos colaterais de boca seca, visão turva, constipação intestinal e embotamento cognitivo. Sobre os efeitos no receptor H1, antihistamínicos, a pessoa vai tender a ter ganho de peso, sonolência, e quando bloqueia os receptores alfa-adrenérgicos, a pessoa vai tender a ter hipotensão ortostática e sonolência. A gente tem que lembrar muito bem desses três receptores, porque eles vão explicar boa parte dos efeitos colaterais dos antipsicóticos de primeira geração. Então, lembrar do M1, H1 e alfa-1, que são receptores dos antipsicóticos de primeira geração se ligam. Tá bom? Então, vamos começar com o nosso primeiro antipsicótico de primeira geração, que é a clorpromazina. A gente tem que... Os usos clínicos da clorpromazina é indicado para esquizofrenia, outras psicoses, transtorno bipolar, depressão, soluço intratável, náuseas e vômitos, inquietação e apreensão antes de cirurgia. Né? A meia-vida desse fármaco será de 8 a 33 horas. Né? E as doses vão variar entre 200 e 800 miligramas, né, para funcionar como efeito antipsicótico. No início do tratamento, a gente deve dividir as tomadas de 2 a 3 tomadas. Né? Isso vai reduzir os efeitos colaterais ali no início do tratamento. Mas depois a gente pode dar a clorpromazina uma vez ao dia mesmo, né? Doses mais baixas serão boas para os sintomas de agitação, inquietação. Vai ter um efeito ali mais sedativo. E aqui eu vou falar alguns cuidados na prescrição da clorpromazina, mas que vai valer para todos os antipsicóticos. Então, eu vou falar.
antes de você iniciar um tratamento com a clorpromazina ou outros antipsicóticos, tanto de primeira quanto de segunda geração, a gente tem que pesar o paciente e ver o IMC dele. Porque vocês lembram que quando se liga no receptor H1, a pessoa pode ter ganho de peso, é justamente para a gente ver se o paciente está ganhando peso, se está com risco de desenvolver alguma alteração, inclusive nos níveis de glicose. Né? Então, a gente tem que dosar a glicose do paciente e ver o perfil lipídico dele também. A gente viu que o paciente está ali, tudo ok. Decidimos iniciar a clorpromazina, a gente ainda assim tem que ficar monitorando o peso e o IMC do paciente. Pelo menos ali nos primeiros meses. Olhar mais de perto. Né? Agora, se o paciente, você viu lá, tem um risco cardiometabólico, né? Tem uma predisposição a ter resistência à insulina, ou tem um histórico familiar de alguma doença, né? Cardiometabólica, a gente pode considerar um monitoramento ali mensal dos triglicerídeos do paciente. Tá? E lembrar que esse cuidado vale para quase todos os antipsicóticos, se não todos. Tá bom? E os efeitos colaterais, né? A gente tem que lembrar dos receptores M1, H1 e alfa-1. Então, serão aqueles: hipotensão, ganho de peso, sedação, né? Só que também pode ter alguns efeitos colaterais mais graves e raros, né? A gente pode citar que a síndrome neuroléptica maligna, uma icterícia e a granulocitose e convulsões. Né? E o que é que a gente pode fazer com esses efeitos colaterais? Em um primeiro momento, a gente espera e vê se alguns efeitos colaterais ali, principalmente sedação, pode se reduzir, né? Ou então acabar. Só de a gente esperar um pouquinho, né? Algumas semanas, pode passar. Se não passar e o paciente tiver ali sintomas de sedação, a gente pode oferecer à noite, né? Ao invés de dar ao dia, é a sedação e induzir até o sono do paciente. Agora, se o paciente tiver sintomas motores, a gente pode associar um anticolinérgico, né? Agora, se o paciente estiver ali ganhando peso, a gente pode fazer um projeto com ele, né, de perda de peso, incentivar ele a fazer atividade física, incentivar uma dieta, né? E também até mesmo encaminhar para um profissional da área, né, da educação física, da nutrição, para ver se o paciente controla aquele peso dele. Nosso segundo fármaco antipsicótico de primeira geração será a levomepromazina. Ela será utilizada para os casos de esquizofrenia, outras psicoses, mania, depressão psicótica, agitação em pacientes com retardo mental. As doses desse fármaco será entre 400 a 600 miligramas por dia, né? Doses de até 1 grama pode ser dada, mas o paciente costuma não tolerar muito bem. Idosos e crianças, a gente tem que ter uma redução na dose, porque há risco de hipotensão. Então, a gente vai dar entre 100 e 200 miligramas por dia. Os cuidados na prescrição. A mesma coisa da clorpromazina. Então, ver o peso, o IMC do paciente antes do tratamento, ficar atento aos níveis de glicose, perfil lipídico, PA, e após o tratamento, continuar monitorando o peso e o IMC. E se o paciente tiver risco cardiometabólico, a gente pode monitorar os níveis dos triglicerídeos mensalmente. Os efeitos colaterais. A gente tem que lembrar dos efeitos do M1, H1, alfa-1. Quase todos os antipsicóticos vão interagir com esses três receptores. Então, o paciente pode ter sedação, pode ter ganho de peso, pode ter hipotensão ortostática. E alguns efeitos colaterais menos comuns, a gente pode falar da alteração no ECG, um prolongamento do intervalo QT,
a síndrome neuroléptica maligna e convulsões. Esses efeitos colaterais, eles são graves, mas raros, tá bom? E o que a gente pode fazer com os efeitos colaterais não muda muito do que a gente pode fazer com a clorpromazina, né? A gente espera um pouquinho, vê se o paciente vai reduzir aqueles efeitos colaterais, mas se permanecer, a gente pode, né? O paciente ali com sedação, a gente pode oferecer à noite. Se o paciente tiver muitos sintomas motores, a gente pode associar um anticolinérgico e fazer aquele controle do peso do paciente, né? E lembrando que se ainda assim o paciente permanecer com os efeitos colaterais, a gente pode pensar em trocar de antipsicótico, né? Se ele não tolerar aquele antipsicótico, né? Isso vale para qualquer outro fármaco também. Nosso terceiro medicamento antipsicótico de primeira geração será o haloperidol. Ele vai ser utilizado para os transtornos psicóticos, né? Tanto na sua formulação oral, quanto na sua injeção de liberação imediata. A gente também pode usar ele para os tiques e emissões vocais na síndrome de Tourette, tanto na formulação oral, quanto na injeção de liberação imediata. Tratamento de pacientes esquizofrênicos, né? A gente pode usar o oral ou então o decanoato, né? Que vai ser um medicamento de depósito. Como que vai ser a dose dele? A gente tem que lembrar da meia-vida dele. É de 12 a 38 horas, na sua formulação via oral, e o decanoato, a meia-vida dele vai ser de 3 semanas. Então, vamos lá. Quando a gente opta pela via oral, a gente vai dar de 1 a 40 miligramas. Né? A dose máxima ali é em torno de 40 miligramas. Mas, no geral, vai ser 15 miligramas no máximo ali para a esquizofrenia. A gente pode oferecer em mais de uma dose no início, mas depois a gente vai migrar para uma dose, até para reduzir um pouco dos efeitos colaterais no início do tratamento. Se houver necessidade, né, o paciente permanecer ali com sintomas psicóticos, a gente pode ir aumentando, né, conforme a necessidade do paciente, lembrando que não ultrapassar ali 40 miligramas ao dia, na formulação oral. Se a gente for usar a injeção de liberação imediata, ali para aqueles pacientes que estão com a psicose mais aguda, ou então a agitação, a gente pode iniciar uma dose de 2 a 5 miligramas, né, com doses que podem ser repetidas a cada hora. Né? Quando o paciente se estabilizar, tiver, né, sem agitação, a gente pode trocar para via oral, se ele necessitar. Né? E a formulação de depósito, a gente vai, primeiro, quando a gente opta por dar um medicamento de depósito, né, como o haloperidol, primeiro o paciente ele já tem que ter tomado a sua formulação via oral, né, porque a gente tem que lembrar, é uma medicação de depósito. Se o paciente não tolerar aquela droga, não tem como tirar. Né, então vai ter que esperar ali um mês, né, para o fármaco sair do corpo do paciente e ele voltar a não ter os sintomas que ele não está tolerando. Então, primeiro o paciente vai ter que estar tomando via oral e a gente migra para a medicação de depósito. Então, vamos supor, o paciente estava usando 15 miligramas de haloperidol via oral. A gente vai pegar esses 15 miligramas, multiplicar entre 10 a 20 vezes. Tá? Só que nos 2 primeiros meses, a gente pode dar uma dose mais alta e com a frequência menor, né? Para que o depósito tenha uma certa quantidade para começar a fazer o efeito. Né? Ou então a gente pode dar um valor ali do depósito de 10 a 20 vezes mesmo, não deixar o paciente, não dar uma dose a mais que isso, mas suplementar com via oral até atingir um nível sérico ali
para o paciente não ter mais efeitos psicóticos. Lembrando que o haloperidol ele é um fármaco que a gente vai usar como para a agitação do paciente, né? A gente vai utilizar o haloperidol associado à prometazina, né? O haloperidol ali de liberação imediata, de 5 a 10 miligramas, associado à prometazina de 25 a 50 miligramas. E a gente pode repetir de 30 em 30 minutos até o paciente sedar. Lembrando que a gente não pode exceder a dose de 30 miligramas do haloperidol. Os cuidados na prescrição do haloperidol. A mesma coisa. Ver o peso, ver o IMC, ver a glicose e os lipídios de jejum, ver a pressão arterial e após o tratamento do mesmo jeito dos outros fármacos que já foram ditos. Efeitos colaterais. Lembrar, alfa-1, H1, M1. Né? O paciente pode sedar, o paciente pode ganhar peso, o paciente pode ter alteração ali na sua pressão arterial. E os efeitos colaterais menos comuns e raros, a gente pode falar da síndrome neuroléptica maligna, icterícia agranulocitose e convulsões. O que é que a gente pode fazer com os efeitos colaterais? Mesma coisa dos outros. Se sintomas motores, a gente pode acrescentar o anticolinérgico, né? Se permanecer com sintomas motores. Se permanecer com a sedação, a gente pode oferecer à noite. Se o paciente estiver ali com ganho de peso, a gente pode fazer o programa de perda de peso, a atividade física, né? Regular a dieta do paciente. Nosso último antipsicótico de primeira geração da aula será o Zucopentixol, né? Ele vai ser utilizado nos casos de esquizofrenia, né, como manutenção, redução dos sintomas psicóticos agudos, no transtorno bipolar. Ele tem uma meia-vida de 20 horas na sua formulação via oral. Sua formulação acetato vai ter uma meia-vida de 32 horas e o decanoato de 17 a 21 dias, né, o de depósito. No via oral, a gente vai usar de 20 a 60 miligramas, né, como antipsicótico. A gente vai usar no início de 10 a 15 miligramas à noite e a gente vai poder aumentar de 10 a 20 miligramas a cada 2 ou 3 dias, até um máximo de 100 miligramas. Mas normalmente o paciente responde ali com 60 miligramas. No tratamento de psicoses agudas, a gente pode usar o acetado de Zucopentixol. A gente vai dar entre 50 a 150 miligramas a cada 2 ou 3 dias. Então, o paciente vai tomar uma dose agora, daqui 2 ou 3 dias vai tomar outra dose, tá? E a dose máxima desse tratamento, em 2 semanas, deve ser de 400 miligramas. Então, se o paciente tomou uma dose de 100, vai repetir uma daqui 2 dias mais 100, 2 ou 3 dias mais 100, só pode tomar mais a 4ª dose, né? Com 4 doses no máximo. Né? E a gente vai dar, né, lembrando que ele é um medicamento intramuscular na região glútea pela manhã. E para o tratamento ali, né, o paciente teve uma psicose aguda. Para a gente ter a manutenção do paciente, tem que ser ou por via oral ou na formulação de depósito, né, o decanoato. Então, o via oral, ali eu já falei como é que era, né, esse primeiro de cima. E o decanoato, o de depósito, a gente pode dar uma dose inicial de 100 miligramas. Aí, depois de 1 a 4 semanas, a gente pode fazer outra injeção de 100 a 200 miligramas. E o tratamento vai ser dado entre 100 a 600 miligramas a cada 1 ou 4 semanas. Na mesma região que é dado no tratamento agudo, né? Na região glútea, pela manhã. Os cuidados na prescrição. Segue o mesmo dos outros antipsicóticos, né? Peso, IMC, glicose,
perfil lipídico, PA. E após o tratamento, a gente continua avaliando esses parâmetros para ver se está tendo algum efeito colateral ali. Os efeitos colaterais, a mesma coisa, H1N1 alfa 1. Sempre lembrar isso. E os efeitos colaterais menos comuns será a síndrome neuroléptica maligna, a neutropenia, a granulocitose e convulsões. São efeitos colaterais mais raros. E a gente pode fazer com os efeitos colaterais a mesma coisa dos outros. Né? Espere um momento ali, ver se os efeitos colaterais reduzem. Se permanecer uma sedação, a gente pode oferecer à noite. Se tiver sintomas motores, a gente pode acrescentar um anticolinérgico. Se tiver ali o ganho de peso, a fazer aquela programa de atividade física e dieta, né? Para o paciente ali perder o peso. Lembrando que alguns efeitos colaterais podem não ter tratamento. Agora, deixa eu beber água. Agora, a gente vai entrar nos antipsicóticos de segunda geração. Então, o que é que faz um fármaco ser de segunda geração? Ser um antipsicótico de segunda geração. Além dele antagonizar os receptores D2 de dopamina, eles vão antagonizar também os receptores de serotonina 5-HT2A. E daqui a pouco vocês vão entender por que antagonizar esses receptores de serotonina vai dar um perfil muito melhor em efeitos colaterais para os fármacos de segunda geração. Né? Além de melhorar os sintomas positivos, ele vai ter um melhor perfil ali em respostas aos sintomas negativos também das psicoses. Tá? Então, a gente pode ver aqui uma representação genérica aqui de um antipsicótico de segunda geração, e a gente pode ver que ele se liga tanto aos receptores de D2 quanto aos receptores 5-HT2A de serotonina. Então, como que esse antagonismo da serotonina, né, nos receptores de 5-HT2A, vão reduzir os sintomas extrapiramidais? Né? Lembrando que os antipsicóticos de primeira geração, um dos efeitos colaterais que mais podem, assim, que mais comuns são os efeitos extrapiramidais. E os antipsicóticos de segunda geração, eles vêm com o perfil desse efeito colateral muito menor. Tem muito menos risco de haver um sintoma extrapiramidal. Por que isso ocorre? A gente tem que ver aqui essas ligações. No livro, eu achei um pouco confuso essa imagem. Então, eu decidi aqui desenhar para ficar assim, pelo menos para eu explicar um pouco mais tranquilo. Então, eu vou tentar explicar. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, se alguém puder falar aqui, esse neurônio verde aqui, que está escrito dopaminérgico. Sim. Está funcionando. Né? Tá vendo? Esse aqui, ó, que está saindo aqui do tronco cerebral e indo até o estriado. Ele é esse neurônio. Vocês estão vendo a setinha aqui no meu computador? Sim. Pronto. Ele é esse neurônio que está saindo aqui do tronco e indo até essa região aqui mais no meio do cérebro, né? Na região límbica. Essa é a via nigroestriatal. Tá bom? Que está representado aqui com esse neurônio verde. Existe também um neurônio serotoninérgico que vai sair aqui do tronco cerebral e até o córtex frontal, que é esse aqui em amarelo. Tá? Esse neurônio serotoninérgico, ele vai se ligar ao neurônio glutamatérgico. Quando a serotonina chega nesse neurônio glutamatérgico, ele vai encontrar
esse receptor 5-HT2A, né? Então, a serotonina vai percorrer aqui, vai até o córtex cerebral, vai encontrar esse neurônio glutamatérgico, né, que ele vai ser estimulador, e ele vai estimular um neurônio GABAérgico, né? E um neurônio GABAérgico, ele é, né, inibitório, só por ser GABAérgico, um interneurônio aqui no tronco cerebral. E esse interneurônio GABAérgico vai inativar a dopamina. Então, vai ter menos dopamina na via nigroestriatal no paciente normal, né? Essa é a ação da serotonina. A serotonina, consequentemente, vai reduzir a dopamina na via nigroestriatal, no paciente normal. Tendo menos dopamina nessa via, vai ter mais tendência a ter sintomas extrapiramidais. Isso no paciente normal. Se você der um antipsicótico de primeira geração, ainda vai ter antagonismo de receptores D2 nessa via dopaminérgica. Então, o paciente está com um antipsicótico de primeira geração, vai ter um sintoma antagonista de D2. Ainda vai ter ação da serotonina, isso no de primeira geração. Vai reduzir ainda mais a dopamina, então vai estimular os sintomas extrapiramidais. Porém, aqui, nos antipsicóticos de segunda geração, esse receptor 5-HT2A, ele vai ser inibido. Então, a serotonina ela vai chegar aqui, não vai conseguir estimular o neurônio glutamatérgico. O neurônio glutamatérgico não vai conseguir estimular o interneurônio GABAérgico, que é inibitório, e vai deixar livre a via nigroestriatal. Ou seja, a dopamina vai ficar livre para agir na via nigroestriatal. Então, a pessoa vai ter, consequentemente, ao antagonismo do 5-HT2, vai ter mais disponibilidade de dopamina nessa via. Não sei se ficou claro. Mas é isso. Então, se você antagonizar os receptores 5-HT2A, vai acabar tendo mais dopamina na via nigroestriatal e isso vai reduzir ainda mais a chance de ter um sintoma extrapiramidal. Essa é a conclusão. Então, vamos lá. Como que o antagonismo da serotonina vai reduzir a hiperprolactinemia? Lembra lá que no início da aula eu falei que quando você antagoniza os receptores D2, vai estimular a liberação de prolactina? Na verdade, não é o antagonismo da dopamina que vai liberar a prolactina, mas a ação da serotonina que vai estimular aquela prolactina. E como não vai ter a dopamina para frear essa estimulação, vai acabar havendo ali a liberação da prolactina pelo estímulo da serotonina. Se você inibe tanto o D2 quanto o 5-HT2A da serotonina, vai reduzir também a liberação da prolactina. A gente pode ver nesse diagramazinho aqui. E como que o antipsicótico de segunda geração vai agir na via mesolímbica? Lembrando que a via mesolímbica é responsável pelos sintomas positivos das psicoses. Ela vai agir muito parecido com os antipsicóticos da primeira geração. Então, a nível antipsicótico, os antipsicóticos de segunda geração e de primeira geração são muito similares. Porém, os antipsicóticos de segunda geração vai ter um perfil de efeito colateral muito melhor do que os de primeira geração. Aí aqui, só para a gente ver essa imagem, esses são fármacos de segunda geração, e note que os receptores aqui, 5-HT2A, que está circulado aqui em vermelho, o quadradinho está mais vermelho, eles são
eles se ligam mais aos receptores 5-HT2A do que os de dopamina, que estão aqui nessa linha. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, ó, nos antipsicóticos de segunda geração, o antagonismo, no geral, de 5-HT2A é muito mais intenso do que o antagonismo de D2. E isso cria o quê? Uma janela terapêutica. Porque na dose antipsicótica, D2, vai ser... na dose antipsicótica, a gente não vai ter os efeitos colaterais extrapiramidais e de hiperprolactinemia. Isso porque os receptores de T2 vão ser saturados na dose, né, antipsicótica em 60%, na via mesolímbica, mas nas outras vias vai ter um gap por antagonizar os receptores 5-HT2A de serotonina. Né? E os efeitos antidepressivos, né, dos antipsicóticos de segunda geração. Não se sabe ainda muito bem como é que isso ocorre, mas se sabe que os antipsicóticos de segunda geração têm um perfil de ligação em outros receptores de serotonina. Então, acredita-se que essas moléculas elas vão se ligar com um perfil muito similar aos antidepressivos convencionais, né? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E aqui a gente pode ver, né, que o antipsicótico de segunda geração pode ter aquela ação antidepressiva, pode ter uma ação antimaníaca, pode ter uma ação ansiolítica e, através de um receptor que não se sabe qual pode influenciar, ter algumas alterações cardiometabólicas. Então, aqui, vamos pensar agora um pouco sobre outros receptores que os antipsicóticos de segunda geração se ligam, né, que vão dar também efeitos colaterais. A mesma coisa dos antipsicóticos de primeira geração. Se liga aos receptores H1, se liga aos receptores alfa-1, se liga aos receptores M1. Então, vai ter ganho de peso, vai ter sedação, vai ter hipotensão ortostática, pode ter boca seca, borramento da visão, constipação. Porém, além desses 3 receptores, ainda se liga algum receptor desconhecido, que vai ter algumas alterações cardiometabólicas, né? Pode incentivar a ter uma dislipidemia, pode incentivar a ter diabetes mellitus, né? Ganho de peso, resistência à insulina, eventos cardiovasculares e morte prematura. Isso nos antipsicóticos de segunda geração. Esses efeitos cardiometabólicos é muito mais pronunciado nos antipsicóticos de segunda geração do que nos de primeira. Então, aqui, só para a gente ver mesmo o perfil de ligação H1, alfa-1 e M1 dos antipsicóticos de segunda geração. Né? E aqui é o caminho, né, das alterações cardiometabólicas. A gente tem que ficar atento que durante o tratamento com antipsicótico de segunda geração, alguns pacientes podem começar a desenvolver algumas alterações metabólicas, né? Resistência à insulina, alguma alteração nesse sentido. E isso pode resultar em uma morte prematura, né? A pessoa pode reduzir ali 30 anos de sua vida se a gente não ficar atento. Por isso que quando a gente prescreve um antipsicótico de segunda geração, a gente precisa sempre monitorar o paciente. Ver o perfil lipídico, ver o peso, ver a glicose em jejum do paciente. Sempre ficar atento a isso. E algumas considerações aqui para a gente comparar os antipsicóticos de primeira geração com os de segunda. Então, a gente tem que ter em mente. Os antipsicóticos de primeira geração, na dose antipsicótica,
vai tender a ter efeitos extrapiramidais e de hiperprolactinemia, né? Porque vai agir nos receptores D2 na mesma intensidade em todas as vias, né? Tanto na via nigrostriatal, quanto na tuberoinfundibular, quanto na mesocortical, quanto na via mesolímbica. Já os antipsicóticos de segunda geração, na dose antipsicótica, vai ter menos efeitos extrapiramidais e de hiperprolactinemia. Porque quando você inibe o receptor de serotonina, 5-HT2A, você vai criar um gap, uma janela terapêutica entre os efeitos antipsicóticos e os efeitos colaterais de extrapiramidais e de hiperprolactinemia. Tá? A gente tem que sempre lembrar disso. E lembrar que os principais efeitos colaterais dos antipsicóticos de primeira geração são aqueles do H1, alfa-1 e M1, de sedação, ganho de peso. E os extrapiramidais e o de hiperprolactinemia também. Já no de segunda geração, o que a gente tem que mais ficar atento é a tendência desses fármacos de levarem a uma resistência à insulina. Então, assim, quais são alguns cuidados gerais antes da gente prescrever um antipsicótico de segunda geração? A gente tem que ficar atento ao perfil desse paciente em relação ao peso, né? Então, antes de prescrever, a gente vai pesar o paciente, ver o IMC, medir a circunferência abdominal, né? Até pela tendência dele causar resistência à insulina, ver a PA, ver a glicose em jejum, perfil lipídico em jejum, né? Isso antes de prescrever. A gente prescrever um antipsicótico de segunda geração, a gente também pode ter, a gente também tem que fazer alguns cuidados, né? Ver o IMC do paciente mensalmente por 3 meses, depois disso, trimestralmente. Avaliar a PA, a glicose em jejum, o perfil lipídico em jejum, trimestralmente, depois anualmente. E se o paciente tiver um risco cardiometabólico mais alto, né, a gente pesquisa ali a história familiar, ver se o paciente já tem alguma comorbidade, um diabetes, a gente tem que fazer um perfil lipídico, uma glicose em jejum mais de perto. Né? A gente pode pensar em até fazer mensalmente por vários meses. Né? E esses são alguns cuidados gerais antes de prescrever o antipsicótico de segunda geração. Né? Todos os antipsicóticos de segunda geração a gente tem que ter esse cuidado. Agora, alguns outros antipsicóticos de segunda geração pode ter alguns cuidados mais específicos daquele fármaco, né? Então, vamos entrar aqui nos fármacos antipsicóticos de segunda geração, começando aqui pela clozapina. A clozapina, ela é um antipsicótico considerado padrão ouro. Ela é muito boa, né, ali no controle dos sintomas das psicoses, né? Quando a gente começa um tratamento antipsicótico, a gente considera uma boa resposta quando o paciente tem uma remissão dos sintomas ali de cerca de um pouco mais de 30%, né? De 30% para mais dos sintomas. Isso já é uma boa resposta. A clozapina tende a ter uma resposta de até 60% ali dos sintomas, e alguns pacientes podem voltar, né, embora raro, a um padrão ali normal. É muito raro isso acontecer, mas pode acontecer. E também ela possui a capacidade de reduzir o risco de suicídio em pacientes psicóticos. Então, alguns casos, a gente pode até colocar a clozapina como um fármaco de primeira opção para o paciente com psicose. Mas, principalmente quando ele tem ali um efeito, tem ideações suicidas ou risco de suicídio. A gente coloca a clozapina como primeira opção. No geral, ela só vai ser usada em casos de refratariedade ao tratamento. Né? A gente usou 2 antipsicóticos, não funcionou, não teve uma resposta adequada ali de 30% da redução dos sintomas, a gente usa a clozapina. E aqui a gente pode ver aqui, né, a molécula da clozapina e o perfil de ligação dos fármacos aos receptores que ela liga.
Note aqui que ela se liga ela antagoniza os receptores D2 e os receptores de serotonina, M1, H1, alfa-1 e o receptor X, que vai ser responsável pelas alterações cardiometabólicas. E aqui embaixo, a gente pode ver o grau de ligação em cada um desses receptores. Note que os receptores de serotonina têm muito mais intensidade na ligação do que os de dopamina. Por isso que tem aquele gap entre os efeitos antipsicóticos e os efeitos colaterais de síndrome extrapiramidal e de hiperprolactinemia. Então, a clozapina, a gente vai usar na esquizofrenia resistente ao tratamento, na redução do risco de suicídio em pacientes com esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo, no transtorno bipolar resistente ao tratamento, em pacientes agressivos e com psicoses resistente a outros tratamentos. Né? A meia-vida da clozapina é de 5 a 16 horas. A gente vai iniciar ela de 25 miligramas à noite e vai aumentando de 25 a 50 miligramas a cada 48 a 72 horas. Os pacientes tendem a responder ali na dose de 300 miligramas por dia, mas a gente pode dar uma dose ali máxima de 800 miligramas dia. A resposta tende a iniciar quando os níveis séricos chegam a 350 nanogramas por mililitro. Aí, quais são os cuidados da clozapina? A gente tem que ter todos aqueles cuidados gerais, né? Antes de iniciar e após iniciar, que eu já disse antes. A gente tem que pensar que, em contraindicar a clozapina se os leucócitos do paciente estiver abaixo de 350 e os neutrófilos abaixo de 2.000. Isso porque a clozapina pode levar à granulocitose. Tá? Então, se o paciente já tiver um nível ali de leucócitos e neutrófilos baixos, a gente não pode iniciar. Se o paciente também tiver um intervalo QT acima de 500 milissegundos, a gente também não pode usar. E se tiver epilepsia, também não vamos usar. Nas 6 primeiras semanas que a gente do tratamento da clozapina, a gente tem que ficar dosando a troponina do paciente. Porque nas 6 primeiras semanas, o paciente pode ter miocardite. Passar dessas 6 semanas, a gente já pode ficar um pouco mais tranquilo, porque o risco de miocardite reduz muito. Né? Praticamente não vai ter após 6 semanas. E após a gente iniciar o tratamento, a gente vai ter os cuidados gerais, né? Ver sempre o perfil ali do peso do paciente, diabetes, né? A glicose em jejum, o perfil lipídico em jejum do paciente, sempre, né? Após iniciar o tratamento. Mas a gente, após iniciar o tratamento, a gente tem que ficar de olho nos neutrófilos, né? Então a gente vai dosar os neutrófilos semanalmente nos 6 primeiros meses. E nos outros 6 meses, né? A gente tem que dosar a cada 2 semanas. Passado um ano, a gente dosa ali mensalmente. Pelo risco de causar a granulocitose, a gente tem que lembrar que a granulocitose é um efeito colateral muito, muito grave e a gente não quer isso, que isso ocorra com o paciente. Então, os efeitos colaterais. A gente tem que lembrar M1, H1, alfa-1. Lembre também da granulocitose. Pode ocorrer entre 0,5% a 2% dos pacientes. Em altas doses, ela pode causar convulsões. A miocardite, né? Pode ocorrer nas 6 primeiras semanas do tratamento e pode causar o ganho de peso e os eventos cardiometabólicos, né? Pode ser até mesmo maior entre os antipsicóticos, na clozapina. E por isso, né, por esses efeitos colaterais de granulocitose, de miocardite e os efeitos cardiometabólicos que podem ser muito frequentes nos pacientes que usam clozapina, que não vai ser a clozapina um medicamento de primeira opção. Vai ser reservado para o caso refratário. E em risco de suicídio, lembrando que a clozapina tende a ter uma ótima resposta nos pacientes com psicoses. Né? E o que é que a gente vai fazer com os efeitos colaterais? Mais uma vez, lembrar,
né? Se não for um efeito ali de granulocitose ou de miocardite, né? Que a gente tem que tirar logo o fármaco. Se for outro efeito de sedação, outra coisa assim, a gente espera um pouquinho, ver se o paciente melhora. Se permanecer a sedação, a gente vai oferecer na hora de dormir. Se o paciente estiver reclamando muito ali de cialorreia, né, a gente pode oferecer ao paciente a atropina em gotas, né, dar 1 a 3 gotas ali antes de dormir. Se o paciente tiver constipação, a gente pode associar o doxato, 250 miligramas. Se o paciente ganhar muito peso, né, a gente tem que fazer aquela mudança do estilo de vida, né, o paciente pode ter uma dieta, ter atividade física, e até considerar o uso ali de metformina profilática, né? E lembrando que miocardite ou a granulocitose, a gente tem que suspender a clozapina. O nosso próximo fármaco, antipsicótico de segunda geração, é a olanzapina. E aqui o perfil de ligação do fármaco e a intensidade que o fármaco se liga aos receptores. É a mesma coisa. Vai se ligar muito mais intensamente aos receptores de serotonina que aos receptores de dopamina. A olanzapina, ela vai ser usada na esquizofrenia a partir dos 13 anos, na agitação associada à esquizofrenia, na sua formulação intramuscular, na mania aguda a partir dos 13 anos, na agitação associada à mania intramuscular. Né? Então, a olanzapina tende a ser uma escolha muito boa para os pacientes que estão em mania e com agitação. Pode ser usado também na depressão bipolar, geralmente associada ao inibidor seletivo da recaptação de serotonina, e pode ser usado também em outros transtornos psicóticos. A meia-vida da olanzapina é de 21 a 54 horas. A formulação via oral, a gente deve iniciar de 5 a 10 miligramas, uma vez ao dia. E a gente pode aumentar de 5 miligramas a cada semana, né? Até uma dose máxima ali de 20 miligramas por dia. E a formulação intramuscular, a gente pode dar uma dose de 10 miligramas. E se não, o paciente não melhorar ali da agitação, a gente pode dar uma segunda dose após 2 horas da primeira dose, né? E essa dose será a última também. A dose máxima é de 20 miligramas. A olanzapina, para a gente ter os cuidados, são os mesmos cuidados gerais que eu já disse anteriormente, do ganho de peso, né, ver o perfil lipídico do paciente, a circunferência abdominal, a glicose em jejum do paciente. Né, não tem nada de especial que devemos ficar atento na olanzapina. E os efeitos colaterais. A gente tem que ficar atento aos efeitos, né, cardiometabólicos, aos efeitos colaterais do H1 alfa M1, né, ganho de peso, hipotensão, sedação, mas também alguns efeitos colaterais mais raros, como a hiperglicemia com cetoacidose diabética, que isso pode ocorrer em vários antipsicóticos de segunda geração, logo, principalmente ali no início do tratamento, a gente tem que ficar bem de olho nessa hiperglicemia com cetoacidose diabética. Pode também ter convulsão e síndrome neuroléptica maligna. E pode causar também a discinesia tardia, embora seja um efeito colateral bem raro em um antipsicótico de segunda geração. E o que é que a gente faz com os efeitos colaterais? Mais uma vez, a gente pode esperar, né, ver se passa ali nos primeiros momentos. Se permanecer a sedação, a gente pode oferecer à noite. Se ganho de peso, né, a gente pode programar ali um programa de perda de peso. E se os efeitos colaterais motores, a gente pode associar um anticolinérgico, né, a benzotropina ou triaxifenidil, né? O nosso próximo fármaco vai ser a quetiapina. E a quetiapina a gente tem que ficar bastante atento, porque ele é um fármaco que vai, a depender da sua dose e da forma que estiver sendo liberada, ela vai funcionar mais para algum
tipo de sintoma do que para outro, né? A quetiapina, a gente pode usar ela tanto como sedativo, como antidepressivo, como antipsicótico. O que vai variar aí vai ser a dose que a gente vai dar para o paciente, né? Aí temos a formulação de liberação imediata e a de liberação prolongada. A de liberação imediata, ela vai ter uma ação de início muito rápido, mas vai durar pouco, né? Então, ela vai ser muito boa ali, mas como um indutor do sono, como um hipnótico. Já a de liberação prolongada, ela vai ter uma ação muito mais duradoura, vai ter um efeito muito mais distribuído ao longo do tempo. E vai ser muito boa para uma formação que vai funcionar como antipsicótico, né? Então, vamos lá. Essa é a molécula da quetiapina e o padrão de ligação dos receptores. E aqui o grau de quanto que a quetiapina se liga a cada um desses receptores. É que a gente pode ver aqui o diagrama, né? Papai urso. A quetiapina em 800 miligramas vai funcionar como antipsicótico. A gente pode notar aqui que vai se ligar em D2, em 5-HT2A, né? Então, vai funcionar como antipsicótico. Em 300 miligramas vai funcionar melhor como antidepressivo. Então, aqui o perfil de ligação vai ser muito mais antidepressivo. E o bebê urso, aqui em 50 miligramas, vai ser muito melhor aqui para hipnose. A gente pode ver que o receptor H1 vai ser ligado com muito mais intensidade quando a gente dá 50 miligramas de quetiapina. Então, vai funcionar muito bem como hipnótico. Então, vamos lá. Quando a gente usa a formulação de liberação imediata de 50 miligramas, vai ser muito bom para induzir o sono, para a insônia, né? Como hipnótico, porque vai se ligar com muito mais intensidade aos receptores H1. Porém, não vai saturar suficientemente os receptores D2. Então, menos de 60% dos receptores D2 estarão ocupados com essa dose. Então, não vai funcionar como antipsicótico. Já na formulação de liberação prolongada de 300 miligramas, vai ter bons efeitos antidepressivos, né? Vai ajudar também no sono, né? Pelo perfil aqui de ligação aos receptores de serotonina, como 5-HT1A, 5-HT7, 5-HT-BD e o alfa-2, vai ser uma ação ali mais antidepressiva. Além disso, a quetiapina vai ter um metabólito chamado norquetiapina e vai ter propriedade de bloqueio na recaptação de noradrenalina. Então, a gente pode usar ali a quetiapina como potencializador de um inibidor da recaptação de serotonina ou então fármacos não conseguem sozinhos reduzir os sintomas depressivos daquele paciente. E a formulação de liberação prolongada de 800 miligramas vai ser muito bom para os pacientes que estão apresentando psicose, né? Porém, para os pacientes que vai fazer o uso ali como antidepressivo, a dose de 800 miligramas não vai ser muito bem tolerada por esses pacientes. E a quetiapina vai ser um fármaco muito bem indicado para os pacientes com Parkinson, já que apresenta muito pouquíssimo risco de provocar síndrome expiramidal. Aí aqui a gente pode ver esses gráficos, né, da quetiapina em liberação imediata de 50 miligramas. Essa curva aqui em azul é o quanto que o fármaco se liga aos receptores D2. Então, note que aqui nunca chega a saturar 60% dos receptores D2. Então, não será bom como antipsicótico. Já em liberação prolongada de 300 miligramas, que é usado como antidepressivo, até que chega a 60%
de saturação dos receptores D2. Porém, não se mantém ao longo do tempo. Após algumas horas do fármaco, esse nível de saturação fica abaixo de 60%. Agora, já na dose de 800 miligramas em liberação prolongada, todo o tempo após o paciente tomar o fármaco, a saturação dos receptores D2 estarão acima de 60%, sendo ótimo como antipsicótico, né? Então, vamos lá. Quais as indicações da quetiapina? A gente pode usar para esquizofrenia aguda e manutenção em adultos, na formulação de liberação prolongada, né, ou XR. E dos 3 aos 17 anos, a gente pode usar mais na formulação de liberação imediata. Na mania aguda em adultos, a gente pode usar tanto liberação imediata quanto a de liberação prolongada. Mas em crianças de 10 a 17 anos, a gente só vai usar de liberação imediata. Podemos usar também na manutenção bipolar, tanto liberação imediata ou prolongada, na depressão bipolar, qualquer uma das duas formulações, na depressão, em qualquer uma das duas formulações, né? Liberação imediata ou prolongada. E a meia-vida desse fármaco será de 6 a 7 horas, mas da substância chamada mãe, né? Que vai fabricar os outros fármacos. Né? Mas, claro que quando está ali em liberação prolongada, a meia-vida tende a ser também maior. Então, como é que a gente vai usar como antipsicótico? A gente pode usar de 400 a 800 miligramas, uma vez ao dia em liberação prolongada, ou 2 vezes ao dia de liberação imediata. Como antidepressivo, a gente vai usar um de liberação prolongada de 300 miligramas, e a gente vai iniciar, se for de liberação prolongada, 500 ou 100 miligramas, uma vez ao dia no primeiro dia, e podemos aumentar 100 miligramas a cada dia até dose máxima de 800 miligramas. Mas lembrando que 800 miligramas não costuma, o paciente não costuma tolerar muito bem como antidepressivo. Se for na formulação liberação imediata, a gente pode dar 25 miligramas dividido em 2 doses e aumentando de 25 a 50 miligramas a cada dia, até dose máxima de 800 miligramas. Aí, quais os cuidados da prescrição? Os mesmos cuidados gerais que eu já falei para os antipsicóticos de segunda geração. Então, VMC, ver o peso, ver circunferência abdominal do paciente, a PA, glicose em jejum, perfil lipídico em jejum, e após iniciar o tratamento, ficar atento se o paciente não está aumentando o peso, não está tendo alteração da glicemia ou dos triglicerídeos. Né? E os efeitos colaterais da quetiapina. Sempre lembrar, H1, alfa-1, M1. A gente pode também ter, né, os efeitos de resistência à insulina, de triglicerídeos pelo receptor desconhecido. Ninguém sabe muito bem como ocorre, né? E os efeitos colaterais mais raros, porém mais graves, né? Que é a hiperglicemia com cetoacidose diabética, a síndrome neuroléptica maligna e convulsões. E o que é que a gente pode fazer com os efeitos colaterais? A gente pode oferecer, né, se o paciente permanecer com sedação, a gente pode dar ali antes de dormir. Caso o paciente esteja tomando de liberação imediata 2 vezes por dia, a gente pode oferecer uma dose maior à noite, né, que aí o paciente ceda à noite, né, induz o sono do paciente à noite, e no dia ele vai tomar uma dose menor ali para ver se cede um pouco menos. Se o paciente tiver ganho de peso, a gente pode fazer um programa ali de perda de peso, né? Fazer uma dieta, uma atividade física e um manejo clínico de diabetes e dislipidemia, caso o paciente passe a apresentar. O nosso próximo fármaco é a risperidona. Agora, assim, a risperidona, ele é um fármaco mais potente. Então, em uma menor dose, ele vai
surtir um efeito antipsicótico. Né? Então, porém, isso não pode ser tão bom, porque assim, como uma dose menor vai ter um efeito muito maior em comparação aos outros antipsicóticos de segunda geração, uma dose um pouquinho maior já pode induzir uma síndrome extrapiramidal. Então, entre os antipsicóticos de segunda geração, a risperidona é um dos que podem mais acarretar uma síndrome extrapiramidal, né? Embora seja menos comum que os de primeira geração. Que é a molécula do fármaco, né? E o perfil de ligação aos receptores. E para que é indicada a risperidona? Para esquizofrenia a partir dos 13 anos, para outros transtornos psicóticos, para mania aguda ou mista, né, a partir dos 10 anos, para manutenção bipolar, para irritabilidade associada ao autismo, né, ali entre 5 e 16 anos. A meia-vida da risperidona, na sua formulação via oral, vai ser de 20 a 24 horas. E na formulação de depósito, vai ser de 3 a 6 dias. Então, se a gente oferecer o paciente via oral, como é que será dado? Normalmente vai ser dado de 2 a 8 miligramas. Né? Primeiro a gente vai iniciar com a dose ali, de 1 miligrama por dia, em 2 doses. E a gente pode aumentar a cada dia 1 miligrama até uma dose máxima de 16 miligramas. Mas o paciente tende a responder com a dose ali até de 8 miligramas. Né? E lembrando que uma dose de 16 miligramas não é tão interessante porque pode favorecer o paciente ter uma síndrome extrapiramidal. Em crianças ou em idosos, a gente pode dar uma dose um pouquinho menor, de 0,5 a 2 miligramas por dia via oral. Se a gente usar a formulação de depósito, a gente pode oferecer 12,5 a 50 miligramas intramuscular a cada 2 semanas. Né? E lembrando, quando a gente oferece um fármaco de depósito, o primeiro paciente tem que demonstrar uma tolerabilidade à sua formulação via oral. Então, a gente só vai fazer de depósito a risperidona aqueles pacientes que já tomaram a risperidona via oral. A gente, né, quando a gente prescreve ali a risperidona de depósito, a gente tem que prestar atenção de uma coisa. Antes da gente colocar o antipsicótico, a risperidona de depósito, o paciente precisa atingir um estado de equilíbrio, né, para manter o nível sérico da risperidona constante, né, ao longo do tempo. E para isso, ele precisa ter uma boa cobertura oral, logo no início do tratamento. Então, ele vai fazer ali umas 4, 6 semanas de via oral, mesmo após ter utilizado a injeção de depósito, né? Ali só para manter esse equilíbrio. A gente pode ver aqui no gráfico, né, que aqui logo no início tem uma concentração meio instável, mas após ali 6 semanas, o paciente passa a ter o pico de concentração do fármaco desejado. Aí os cuidados na prescrição. Seguem os mesmos cuidados gerais dos antipsicóticos de segunda geração. Então, peso, IMC, glicemia em jejum, dislipidemias, né? Como já foi dito antes. E o que é que a gente vai fazer com os efeitos colaterais? Lembrando, risperidona a gente prefere dar em uma dose mais baixa, pelo risco de síndrome extrapiramidal. Senão vai funcionar igual um antipsicótico de primeira geração. E também a gente tem que ficar atento à prolactinemia do paciente, né? Porque pode também aumentar os níveis de prolactinemia, de prolactina, né? Ficar atento também aos efeitos alfa-1, H1, M1, como já foi dito antes, e pode induzir também alguns efeitos colaterais graves mais raros, né? A hiperglicemia com cetoacidose diabética, síndrome neuroléptica maligna e convulsões. E o que fazer com os efeitos colaterais? A gente espera um pouquinho ali naqueles efeitos colaterais. Se permanecer a sedação, a gente vai oferecer à noite. Se tiver sintomas anticolinérgicos, a gente pode oferecer um anticolinérgico, né?
Se o paciente ganhar peso, a gente pode fazer um programa de perda de peso, né? Atividade física e dieta. Nosso próximo fármaco é a paliperidona. A paliperidona é um metabólito ativo da risperidona, né? Mas também existe o fármaco paliperidona. E seu perfil de ligação vai ser muito semelhante à risperidona. Porém, a diferença vai ser que ela vai ser eliminada por via urinária. A risperidona vai ser uma eliminação hepática, tá? E os outros antipsicóticos também, no geral. É que a molécula do fármaco, o perfil de ligação e a intensidade de ligação em cada um desses receptores. Vai ser utilizada na esquizofrenia a partir dos 12 anos, no transtorno esquizoafetivo, outros transtornos psicóticos e transtorno bipolar. Lembrando que, apesar de ser semelhante à risperidona, ela não é a mesma coisa da risperidona, não. Né? Então, não vai ser uma dose equivalente ali de 1 miligrama para 1 de paliperidona e risperidona. Né? Então, a paliperidona, ela tem a formulação dela injetável e via oral. Na forma injetável, em depósito, ela vai ser o fármaco preferido. Né? A gente vai dar esse fármaco a cada 4 semanas, principalmente naqueles pacientes que não toleraram muito bem a risperidona via oral. Aí a gente pode dar de 39 a 234 miligramas por mês em depósito. E na via oral a gente pode dar uma dose inicial ali de 6 miligramas por dia, podendo ser aumentada 3 miligramas a cada 5 dias, até uma dose máxima de 12 miligramas por dia. Isso na via oral. Então, a dose recomendada, né, da formulação de depósito vai ser a primeira dose. A primeira dose, na verdade, são 2 doses, né? Porque a primeira dose vai ser dividida. Então, a gente vai dar uma dose de 150 miligramas no dia 1, mais uma dose de 100 miligramas no dia 8, no músculo deltoide. Após a primeira dose, né, ali de 4 semanas depois, a gente pode dar uma dose de 75 miligramas, que pode variar entre 25 a 150 miligramas, e por mês, né, e pode ser tanto no deltoide ou no glúteo. Como, né, a gente sempre vai dar uma medicação de depósito após o paciente ter demonstrado tolerabilidade pela via oral, a gente tem que descontinuar logo no início do tratamento a via oral de paliperidona. É diferente da risperidona, que a gente não tira logo no início. A paliperidona a gente já tira logo no início, e a risperidona espera ali 4, 6 semanas para tirar. Né? E aqui são os valores de equivalência da via oral, né, que o paciente tomava, e o quanto ele vai passar na formulação de depósito. Né? Se ele tomava 3 miligramas, ele vai tomar de 39 a 78 miligramas por mês. Se ele tomava 6 miligramas por dia, ele vai tomar 117 miligramas por mês. Se 9 por dia, ele vai passar a tomar 156 por mês. E se 12 miligramas por dia da via oral, a gente vai passar a dar 234 miligramas na formulação de depósito. Aí, a paliperidona, quais os cuidados que a gente deve ter antes de iniciar e após iniciar? Vai seguir o mesmo estilo dos outros antipsicóticos, né? Os cuidados gerais. Porém, a paliperidona a gente tem que se atentar à função renal do paciente, porque vai ser excretado pela via renal, pela via urinária. Então, a gente tem que avaliar a função renal antes de prescrever o fármaco. Né? E após iniciar o tratamento, vai seguir o mesmo dos outros fármacos. E quais são os efeitos, o que pode ocorrer de efeitos colaterais? Ela vai ter mais ou menos o mesmo efeito colateral da risperidona, porém causa um pouco menos de sedação, menos hipertensão ortostática
e menor risco de síndrome extrapiramidal, que é a risperidona. Lembrar, né, dos efeitos de alfa-1, pode induzir o ganho de peso, né, diabetes mellitus e dislipidemia, e os efeitos colaterais graves e raros, né, que pode ser a hiperglicemia associada à cetoacidose, síndrome neuroléptica maligna e as convulsões. E a gente pode fazer com os efeitos colaterais, né? Se o paciente tiver efeitos motores, a gente pode oferecer um anticolinérgico. Se o paciente tiver ganho de peso, a gente pode fazer um programa ali de perda de peso, dieta e atividade física. Nosso próximo fármaco é a ziprasidona, que essa é a molécula da ziprasidona, e aqui é o perfil de ligação, né? Lembrando aqui que a serotonina se liga com maior intensidade com os receptores D2, né? Isso dá aquela janela terapêutica. A ziprasidona será indicada para a esquizofrenia, agitação aguda na esquizofrenia, na sua formulação intramuscular, na mania aguda, mista, né? Na manutenção do transtorno bipolar e em outros transtornos psicóticos. A ziprasidona, ela tem que ser oferecida junto a uma refeição de pelo menos 500 calorias. Se não fizer isso, a sua absorção será reduzida até mesmo à metade. E isso vai reduzir muito a eficácia do tratamento, né? Além disso, ela tem que ser dividida em 2 doses, né? Pois tem uma meia-vida mais curta, ali de 7 horas, cerca de 7 horas. Então, o paciente ele tem que fazer pelo menos 2 refeições diárias de 500 calorias, né? Porque o fármaco vai ser dividido em 2 doses. Então, como é que a gente vai fazer? Para o tratamento da esquizofrenia, a dose inicial vai ser de 20 mg 2 vezes ao dia, com dose máxima de 100 mg 2 vezes ao dia. No transtorno bipolar, a dose inicial pode ser de 40 mg 2 vezes por dia. No segundo dia, aumentar para 60, 80, 2 vezes ao dia, com dose máxima de 80 mg 2 vezes ao dia no transtorno bipolar. Na esquizofrenia, pode ser até 100 mg 2 vezes ao dia. Se a gente usar na agitação, né, na formulação intramuscular, a gente pode dar 10 mg a cada 2 horas ou 20 mg a cada 4 horas. Porém, a dose máxima diária vai ser de 40 mg por intramuscular, né? E não pode ser usado por mais de 3 dias consecutivos. Aí os cuidados na prescrição da ziprasidona. Vai ser o mesmo cuidado dos antipsicóticos, né, de segunda geração, já dito anteriormente, né, os cuidados gerais. E os efeitos colaterais da ziprasidona. Uma coisa interessante é porque a ziprasidona ela vai ter uma propensão a ganho de peso muito menor que os outros fármacos, do que os outros antipsicóticos de segunda geração. Vai ter muito menos associação à dislipidemia e elevações dos triglicerídeos e indução à resistência à insulina, né? Muito possivelmente ela não se liga ao receptor, né, desconhecido que leva a essas alterações. A gente tem que lembrar dos efeitos alfa-1, M1, H1 e se atentar também aos efeitos colaterais graves e raros, né, de síndrome neuroléptica maligna e convulsões. Aí o que é que a gente pode fazer com os efeitos colaterais da ziprasidona? Se sedação, né, se permanência da sedação, a gente pode oferecer à noite, né, em uma maior dose à noite, né, na verdade. Se tiver algum distúrbio motor, a gente pode associar a um anticolinérgico. E se o paciente, né, tiver um ganho de peso, apesar de não ser tão associado com a ziprasidona, mas lembrando que o paciente ali, em 2 refeições, pelo menos ele vai consumir 1.000 calorias, né? Então, ele pode ganhar o peso por outras formas, né? Então, a gente também tem que incentivar a perda de peso, né? A dieta e a atividade física. Porém, há um ponto, né? Lembra que no início da aula eu falei que o antipsicótico de segunda geração
eram aqueles que se ligavam, antagonizavam os receptores D2 e o de serotonina, alguns antipsicóticos de segunda geração, eles podem funcionar, o seu efeito antipsicótico, por serem um agonista parcial dos receptores D2, né? Mas, assim, como é que um agonista parcial de dopamina vai ser responsável por melhorar os sintomas, né, psicóticos, se é justamente a dopamina que vai causar os sintomas psicóticos? É devido porque os fármacos que são agonistas parciais de D2, eles vão ter uma propriedade que, quando se liga ao receptor de D2, eles vão promover uma liberação de dopamina ali ideal. Então vai ser assim, se a dopamina estiver alta, ele vai incentivar seu aumento. Se a dopamina estiver baixa, vai induzir seu aumento. Se a dopamina estiver alta, vai induzir a sua redução. Né? E um exemplo do fármaco que faz isso é o aripiprazol. Né? Então, o aripiprazol vai ser um fármaco agonista parcial dos receptores D2. E não vai ser um antagonismo de D2 e de serotonina. Ele vai carecer de propriedades sedativas, né? Porque vai ter menos antagonismo de M1 e H1. Vai causar também pouco ganho de peso, né? Assim como a ziprasidona, né? Que é associada a pouco ganho de peso. É pouco associada à dislipidemia e resistência à insulina, possui menos risco cardiometabólico, porém pode causar muita náusea e vômito, né? Porque ele é um fármaco que causa muito mais ativação do que sedação. Então o paciente pode se sentir nauseado, né? Até mesmo vomitar. E como é um agonista parcial dos receptores D2, ele pode agravar os sintomas positivos, né? O paciente pode ter mais alucinação, pode ter mais delírio ali ao usar o aripiprazol. Então aqui, ó, a gente pode perceber uma diferença aqui no aripiprazol. É que ele se liga, né, mais intensamente aos receptores D2 do que aos receptores de serotonina, 5-HT2A. Né? Então, ele vai funcionar aqui como agonista parcial dos receptores D2. Para que ele vai ser indicado? Vai ser indicado para a esquizofrenia a partir dos 13 anos, para a mania aguda ou mista a partir dos 10 anos, para o transtorno bipolar, para a irritabilidade no autismo entre os 6 aos 17 anos, na síndrome de Tourette em crianças entre 6 a 18 anos, e tem uma meia-vida longa, de 75 a 94 horas. A dose que a gente vai dar dele vai ser de 15 a 30 miligramas uma vez ao dia, para esquizofrenia ou mania, 2 a 10 miligramas dia para potencializar os inibidores da recaptação de serotonina ou de serotonina e noradrenalina na depressão, ou então de 5 a 15 miligramas dia no autismo. Né? Para a gente aumentar a dose, é preciso de um intervalo ali de 15 dias, né? Antes de pensar em aumentar aquela dose. Aí, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o aripiprazol? Os mesmos cuidados gerais já ditos nos outros antipsicóticos de segunda geração. Não tem nenhum cuidado específico aqui para o aripiprazol. Os efeitos colaterais, né? Embora com menos risco, né? Mas ainda assim pode ter um efeito colateral relacionado ao alfa-1, pode ter um efeito colateral motor, né, por ser agonista de D2 no estriado, né, tem um efeito ali motor, né, como a acatesia, pode induzir náuseas e vômitos devido à ativação, pode ter um ganho de peso, embora muito incomum, né, e uns efeitos colaterais mais graves. Note aqui que os efeitos colaterais aqui podem ser de ativação, né? Então, a pessoa pode ter um problema ali no controle do impulso. O paciente também pode ter a síndrome neuroléptica maligna e convulsões. Aí, o que é que a gente fazer com os efeitos colaterais? Se o paciente ali aumentou os sintomas positivos, a gente pode reduzir a dose. Se o paciente apresentar acatesia, podemos associar um anticolinérgico, ou então um benzodiazepínico em dose baixa, ou um beta-bloqueador.
Se o paciente, por algum motivo ali ter um ganho de peso, embora seja incomum no aripiprazol, a gente pode fazer ali o controle de peso com atividade física e dieta, né? Na gestação, a gente tem na amamentação o haloperidol e a clopromazina como compatíveis com a amamentação, né? Apesar de todos os antipsicóticos serem secretados no leite, o haloperidol e a clopromazina são os mais compatíveis com a amamentação, né? Os antipsicóticos de primeira geração podem estar associados à prematuridade e o baixo peso ao nascer, enquanto os de segunda geração eles podem se associar a diabetes gestacional. A olanzapina e a clopromazina são os antipsicóticos que menos são excretados no leite, né? Então, a olanzapina de segunda geração pode também ser dada na amamentação junto com a haloperidol e a clopromazina, né? E a risperidona, olanzapina e quetiapina são os antipsicóticos mais seguros durante a gestação. Aí quem quiser saber um pouco mais, né, que teve alguns efeitos colaterais que a gente acaba não discutindo tanto, né, devido ao tempo da aula, mas, né, quem quiser ouvir aqui no Spotify, tem o PQU Podcast, o episódio 263 fala um pouco sobre discinesia tardia, lá vai falar, né, como é que a gente pode tratar, qual o mecanismo, né, de formação da discinesia tardia. E no podcast aqui, Café com Psiquiatria, temos o episódio Síndrome Neuroléptica Maligna, que também vai falar um pouco sobre o tratamento, manifestações, né, como é que se dá a Síndrome Neuroléptica Maligna. E aqui tem as referências bibliográficas que foram usadas para essa aula. Se alguém tiver dúvida, pode falar. Vou parar aqui a apresentação e quem tiver alguma dúvida pode falar. Muito bem, Lucas. Muito boa a apresentação. Obrigado. A gente sabe que é um tema longo, né? Muito longo. É um tema longo. De fato, a gente priorizou fazer num primeiro momento, né? Assim, num primeiro tempo, tentar fazer tudo. Lógico, isso exige muito esforço, né? Então, a gente sabe que é um tema que não é fácil. Então, parabéns aí, tá? Pela sua apresentação. Com toda certeza, para quem ficou até o momento, né? Com certeza trouxe um pouco mais de conhecimento. E principalmente aí também para quem vai seguir na psiquiatria, viu? Então, a gente abre para alguém, se tiver alguma dúvida, gente, alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa esclarecer. Bruno, alguma pergunta, Bruno? Você entendeu tudo? É isso aí. Isso. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, ó. Aí tá aqui, ó. A quetiapina, mesmo em dose hipnótica, pode causar ganho de peso. E aí? Pelo que eu estudei, vai depender do perfil de ligação, mas como se liga ali ao H1, pode ganhar ganho de peso. E vai ser justamente o receptor que mais vai se ligar é o receptor de H1. Então pode, né, ter um ganho de peso, sim. Toda droga, Evelyn, que é mais sedativa, ela tem uma chance maior para se ligar a esses receptores, mesmo em doses baixas, né? O que a gente tem que buscar entender que por mais que uma droga seja mais seletiva, ou por mais que uma droga busque uma proposta
mais assertiva, ela não deixa de pegar outros receptores. Lógico que os receptores, eles são proporcionais aí também, né, à dosagem. Então, por mais que às vezes a gente pensa, né, em usar uma quetiapina para o sono numa dosagem de 25, 50 miligramas, esse paciente não quer dizer que ele vai ganhar peso nessa dosagem, mas ele tem uma chance de ganhar peso. Ou seja, se ele for um paciente que tiver uma tendência, se ele for um paciente que não faz né, uma atividade física, se for um paciente que não tem um controle alimentar, com toda certeza ele vai ter uma chance maior, né, de ter o ganho de peso. Infelizmente, os psicotrópicos, de um modo geral, e como efeito colateral, uns mais, outros menos, mas na grande maioria dos antipsicóticos e dos antidepressivos, eles têm sim essa propriedade com maior chance de ganho de peso, independente da dosagem. Passa a ser diretamente proporcional, lógico que quanto maior a dosagem, maior o risco, né? Mas a gente tem outras medicações, como o Lucas falou, a olanzapina, por exemplo, você tem uma chance bem maior de ganho de peso do que com a quetiapina, tá? Mas não tem como não falar que o paciente não vai ganhar peso, tá? Mais alguém, gente? Vamos lá, perguntas. Perguntas que o Lucas ralou muito para fazer essa apresentação, né, Lucas? Muito bem, gente. Então, assim, a gente quer agradecer para quem ficou até o momento, para quem não pôde ficar, né? Essa é uma proposta que a gente começou, a gente espera aqui, de fato, ter conseguido levar para vocês, né, um pouco de conhecimento. Hoje, na clínica, eu estou com uma aluna recém-formada, né, trabalhando no plantão, inclusive está no plantão agora, neste momento, né, já está passando o plantão dela. Então, assim, já se formou, já está trabalhando numa clínica psiquiátrica, né, então a ideia para os alunos do 12º, a gente poder levar um pouco mais de conhecimento para que possa fazer um pouco melhor o manejo desses psicotrópicos ou dessas drogas. Então, Lucas, parabéns mais uma vez pela sua apresentação. A gente vai agora no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre antidepressivos, né, com a Evelyn, mas aí a gente vai estar comunicando próximo ao novo evento. Então, obrigado a todos, obrigado a atenção de todos, obrigado pelo momento, até o momento terem ficado. E contem conosco, qualquer dúvida aí, depois se quiser passar, pode passar para a gente, para o Lucas, tá? Pode pedir. E um bom final de semana para vocês. Aí, Lucas, Obrigado. eu deixo com você agora para finalizar aí. Então pronto, gente, a gente espera vocês na próxima aula. Eu acho que daqui 15 dias, né, professor? Daqui 15 dias, e garanto que será também muito boa. E espero vocês. Então, um abraço a todos, bom final de semana, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.